Em destaque no Panorama CBN. Classificação de facções criminosas como organizações terroristas começa a valer hoje. Flávio Bolsonaro sugere guerra espiritual contra Lula durante a Marcha para Jesus em São Paulo. Eduardo Bolsonaro compara Pix à tecnologia americana e causa polêmica nas redes sociais. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, faz novo apelo para negociar o fim da guerra contra a Rússia. Mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, deixa a prisão após receber perdão judicial em julgamento do caso. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2026. Oi, amigos, eu sou o Pedro Bonenberger, te faço companhia nesse feriado de Corpus Christi, feriado prolongado, né? Emendou, muita gente fazendo aquela boa e velha emenda. É o caso de Bianca Santos, de Leandro Gouveia, os titulares deste nosso humilde podcast, que estão de folga, merecido descanso, mas eles voltam na segunda-feira, tá? Fique tranquilo. Nós dois, eu, você, vamos juntos aqui com as principais notícias do dia em menos de meia hora. Já começo te contando sobre a classificação das facções criminosas do Brasil como organizações terroristas pelos Estados Unidos, PCC e Comando Vermelho. Essa classificação começa a valer hoje. Olha, nas últimas semanas, o presidente Lula disse que ligaria para Donald Trump para tentar reverter a medida na base da conversa. Agora, a diplomacia brasileira entende que a medida não deve ser retirada tão cedo. Olha, um auxiliar direto do petista disse ao jornal O Globo que Lula orientou equipes a aperfeiçoar canais de cooperação internacional. O objetivo é insistir no discurso de que o governo do Brasil combate o crime organizado e está disposto a compartilhar informações e coordenar ações de segurança. Importante essa validação que começa a partir de hoje. A gente está de olho em várias situações, inclusive na cooperação entre instituições aqui do Brasil e dos Estados Unidos em investigações contra o crime organizado. O governo federal estuda conceder apoio financeiro a empresas que podem ser prejudicadas pela decisão americana sobre as facções criminosas, viu? A avaliação do Planalto agora é de que os próximos passos devem ser dados a partir de hoje, com as classificações americanas já em vigor. Analistas veem a possibilidade de sanções econômicas e danos à troca de informações. Pessoas no entorno do presidente Lula não acreditam, neste momento, em operações militares americanas aqui no território brasileiro. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a medida unilateral pode afetar bancos, fintechs e até infraestruturas do Pix. O governo Trump alega que o Comando Vermelho e o PCC já atuam em 12 estados americanos. Olha, Lula criticou a classificação na semana passada, inclusive invocou o argumento da soberania nacional. Ele também afirmou que o Comando Vermelho e o PCC não devem ser julgados dessa forma e que são combatidos pelo Brasil em território nacional. Vamos ouvir essa fala dele. Essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. O Palácio do Planalto afirmou em nota que o Brasil é uma nação soberana e que mantém combate permanente contra facções criminosas. O texto destaca que o crime organizado atua para obter lucro e que não pode ser confundido com o terrorismo internacional. A nota afirma ainda, gente, que a decisão de Washington foi motivada por manipulação política e classifica como deplorável a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para defender uma intervenção estrangeira. O comunicado reforça ainda que a soberania nacional é inegociável e aí rejeita qualquer interferência externa nos assuntos domésticos.
Falando em Flávio Bolsonaro, durante a Marcha para Jesus em São Paulo, acompanhado do prefeito paulistano Ricardo Nunes e do governador paulista Tarcísio de Freitas, o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, declarou que o Brasil enfrenta, uma guerra espiritual contra Lula. Bom dia, São Paulo, povo abençoado de Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual. E hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso do governo desse Brasil esse ano. Em nome do Senhor Jesus, amém! É o uso da religião para politizar a coisa, né? O Flávio também pediu orações pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e disse que o Brasil vai voltar a ser uma nação irmã de Israel. Os políticos acompanharam essa marcha do alto de um trio elétrico que saiu lá da Estação da Luz, no centro de São Paulo, em direção à Praça Heróis da FEB, na Zona Norte. Segundo fontes ouvidas pela CBN, o Flávio e o Tarcísio, então governador de São Paulo, não conversavam desde o dia 15 de maio, quando participaram do lançamento da pré-campanha de Guilherme Derrite ao Senado. Um clima tenso entre os brothers ali, né? Eles se afastaram depois da divulgação da visita de Flávio ao banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso depois daquela investigação da Polícia Federal. O representante do campo da esquerda nesse evento foi o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Ele reagiu às falas de Flávio, dizendo que não era dia de fazer comício, e quando perguntado sobre o possível reenvio da indicação dele ao STF, depois da rejeição do Senado, você lembra bem, o Messias disse que colocou o assunto nas mãos de Deus. Durante o evento, o advogado defendeu Lula, telefonou para o presidente e colocou ele para conversar com o presidente da marcha, Estevão Hernandes. Nessa ligação, o petista explicou por que não compareceu à marcha. Eu não participo de nada religioso em época de eleição, porque eu não quero passar ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada. Um áudio um pouquinho ruim, né? Você ouviu aí porque foi gravado através de uma ligação, mas ele dizendo basicamente que não queria tirar proveito de uma coisa sagrada em meio à marcha para Jesus. Segundo estimativas da Universidade de São Paulo, o ponto mais alto do evento reuniu entre 30 e 38 mil pessoas nas ruas da capital paulista. Bora falar de Pix. Olha, aliados do presidente Lula reagiram a um vídeo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e falam em estratégia entreguista da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Lá dos Estados Unidos, o Eduardo defendeu que o Brasil coloque na mesa de negociações o Pix em par de igualdade ao Zelle, que é um sistema privado de negociações lá dos Estados Unidos, né? Um sistema americano de transferência de dinheiro. E aí, para barrar o tarifaço, que pode chegar a 37,5% nas exportações brasileiras, o Eduardo vem dizendo nessa negociação envolvendo inclusive o Pix. Essa fala ocorre no momento em que o governo americano usa o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central como um argumento para taxar o Brasil aqui. Na entrevista à TMC, o Eduardo citou a possibilidade de negociar os minerais raros também. Agora, os Estados Unidos têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Bom, na sequência ele afirmou que nunca defendeu a substituição do Pix por outra plataforma, embora muita gente tenha entendido isso e repercutido nas redes sociais dessa forma. Mesmo assim, a declaração gerou reações críticas da base governista, que acusa o ex-parlamentar de submissão. Enquanto isso, o governo procura agora espaço para negociar. O presidente Lula, inclusive, afirmou que vai encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa reunião, ou pelo menos que esse encontro deve acontecer entre os dias 15 e 17 desse mês, na cúpula do G7. Falando em dinheiro, bora falar do fundo partidário. Esse aí nos interessa também, hein? Olha, são 4 bilhões e 900 milhões de reais do fundo eleitoral que serão distribuídos entre os partidos para as eleições desse ano. Os números confirmam a concentração de recursos nas maiores legendas do país, PL
e PT lideram a divisão desse dinheiro público. O destaque é o crescimento do PL, o partido do presidenciável Flávio Bolsonaro, impulsionada pelo desempenho eleitoral dos últimos anos e pela força do próprio bolsonarismo, de certa forma. Essa sigla vai ter 881 milhões de reais, quase o triplo do valor recebido em 2022. O PT também ampliou a faixa e contará com 615 milhões de reais, mas agora aparece atrás do principal adversário na disputa nacional. O estudo mostra ainda a força do Centrão, gente. Se fala muito dos dois partidos, né, que representam, de certa forma, os espectros mais importantes ou mais atrativos da esquerda e direita, mas o Centrão tem uma força muito relevante nesse país. União Brasil, PSD, PP, MDB e Republicanos, juntos, ficarão com quase metade de todo o fundo eleitoral. Como a maioria dessas legendas não deve investir pesadamente numa candidatura presidencial, a tendência, então, é direcionar os recursos para fortalecer candidaturas a deputado, senador e governador. Enquanto os grandes partidos concentram os recursos, algumas siglas tradicionais estão sofrendo aí, viu? Na famosa pindaíba, né? Como dizem por aí. O PSDB, por exemplo, viu sua verba cair pelo menos pela metade em comparação com a eleição passada. A redução dos recursos aumenta o desafio dessas legendas de superar a cláusula de barreira e de manter relevância política nesse cenário cada vez mais dominado por poucos partidos com grande capacidade financeira. A Câmara Legislativa do Distrito Federal pretende votar na próxima semana o projeto que ratifica o acordo entre o governo distrital e a União para salvar as contas do BRB. A expectativa para a votação acontece enquanto a oposição, a governadora Celina Leão, estima o custo da operação. Segundo eles, o empréstimo de 6 bilhões e meio de reais junto ao Fundo Garantidor de Créditos pode custar por ano mais de 1 bilhão de reais aos cofres da capital federal. Um dos cenários levantados com o auxílio de economistas estima que o total da dívida pode chegar a 23 bilhões de reais em 15 anos. Outra estimativa menos drástica, pessoal, aponta um desembolso total de cerca de 13 bilhões e meio. O terceiro cálculo projeta um custo final de quase 18 bilhões de reais ao longo do contrato. É muito dinheiro. O governo ainda não divulgou oficialmente os detalhes financeiros dessa operação, mas para o professor de economia da Universidade de Brasília, o César Bergo, o acordo é complexo e pode deteriorar as contas do Distrito Federal. Tudo isso impacta não só a lei de diretrizes orçamentárias, como a lei de responsabilidade fiscal. Do ponto de vista financeiro, o volume de recursos, só aplicando a taxa Selic, vai gerar juros de mais de 1 bilhão por ano. De fato, é um juros que compromete o orçamento do DF, sim, e se não houver recuperação dos valores desviados e contingenciamento orçamentário, vai ficar muito difícil do GDF pagar essa conta. Mas esperamos que dentro da programação e do planejamento se consiga uma certa margem para fazer frente aos encargos que vão ser cobrados pelos empréstimos. A proposta, com expectativa de votação para a próxima semana, autoriza a contratação desse empréstimo, tendo como garantias recursos dos fundos de participação destinados ao Distrito Federal. O projeto seria discutido na última terça-feira, só que a reunião foi adiada por falta de quórum. Parlamentares, tanto opositores quanto da base governista, pedem mais informações sobre o impacto da medida. A oposição quer que o presidente do Banco de Brasília e o secretário de Economia do Distrito prestem esclarecimentos públicos antes da votação na Câmara Legislativa. Recapitulando agora o caso Henri Borel, falamos ontem do resultado do julgamento aqui no Panorama e novidade importante é te dizer agora que Monique Medeiros, a mãe do menino Henri Borel, foi solta ontem à tarde depois de conseguir o perdão judicial pela morte do filho. A morte aconteceu lá em 2021 e o perdão aconteceu nessa semana. Falamos desse julgamento, né? Um julgamento longo aqui no Rio de Janeiro. A sentença foi anunciada horas depois, ainda na madrugada de ontem, quando o julgamento do caso entrava pelo 11º dia. Os jurados desclassificaram a acusação de homicídio doloso para homicídio culposo por negligência, que aí quando não há a intenção de matar. Isso só para o caso da Monique, tá bom?
Ao fixar a pena, a juíza Elizabeth Machado Louro decidiu pelo perdão, citando o sofrimento de Monique pela morte do filho e pelos ataques ao longo dos últimos 5 anos. A magistrada classificou, inclusive, como discriminação de gênero. O professor de Direito Penal da Universidade Federal Fluminense, Taiguara Líbano, ele explica que a magistrada tem prerrogativa de conceder o perdão, apesar de essa não ser uma medida comum. Não é algo recorrente, mas é uma possibilidade jurídica, entendendo que a desclassificação, né, da imputação de um crime de homicídio doloso para homicídio culposo é uma possibilidade concreta. E no caso, o perdão judicial existe, previsto no Código Penal, a hipótese em que, diante de um homicídio culposo, o autor do fato já tenha sofrido profundamente em razão do próprio delito praticado. A decisão foi questionada pelo Ministério Público e pelos assistentes de acusação que representam o pai de Henri, Leniel Borel. Eles acusam a juíza de influenciar o veredito e disseram que vão recorrer. Apesar do perdão pelo homicídio culposo, a Monique foi condenada a 1 ano e 4 meses por omissão. No entanto, a pena foi considerada já cumprida porque ela estava presa há mais tempo que isso. Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, disse que a demissão de Monique dos quadros municipais está mantida. Ela era professora concursada numa escola pública, foi demitida e não será reconduzida, segundo o prefeito. Já o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, foi condenado a quase 44 anos de prisão. Advogados dele também vão recorrer. Vamos falar agora do cenário internacional. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um novo esforço para tentar abrir negociações pelo fim da guerra contra a Rússia. Uma carta enviada pelo líder ucraniano ao presidente Vladimir Putin nessa quinta-feira propunha um encontro entre os dois e o fim da guerra na Europa. Na carta, o Zelensky critica a atuação de Putin com relação à Ucrânia nas últimas 2 décadas, e aí ele também destacou as consequências da guerra, como a morte de soldados e aumento de preços em território russo. A proposta ocorre no momento em que Kiev sente que perdeu a atenção dos Estados Unidos em meio ao conflito do país norte-americano com o Irã. Após sugerir o encontro, Zelensky diz que a reunião entre os líderes deve acontecer fora da Rússia ou da Ucrânia. Ele sugere locais que tradicionalmente recebem esse tipo de questão diplomática, como a Suíça, Turquia e países do mundo árabe. Ele sugere um cessar-fogo total durante as negociações entre os países. Em resposta, o governo russo afirmou que o presidente ucraniano está convidado a ir a Moscou a qualquer momento. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reagiu, dizendo que seria ótimo para Zelensky se encontrar com Vladimir Putin. Bem, eu não sei, eu estou feliz que talvez eles estejam falando sobre se reunir, eu acho que temos muito a ver com isso, mas eu acho que seria ótimo se eles se encontrassem, eles deveriam fazer isso. Bora falar da Copa do Mundo! Animada essa trilha, né? Eu gosto, ó. E o Brasil continua as preparações para a Copa do Mundo em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Acontece hoje a última atividade do elenco antes da partida de sábado contra o Egito. Durante a manhã, Carlo Ancelotti vai observar os jogadores antes de bater o martelo da escalação para a última partida antes do Mundial. Nos treinos dessa quinta-feira, o técnico italiano indicou que Lucas Paquetá corre na frente da disputa pela titularidade. O atacante Ryan foi analisado durante o treinamento, mas o treinador deve favorecer o jogador do Flamengo para a posição na ponta direita, ainda mais depois do último jogo, né? Jogou bem o Paquetá, entrou bem. O Gabriel Magalhães é dúvida na zaga. O jogador alegou cansaço por causa da maratona de jogos pelo Arsenal. Léo Pereira treinou como titular. Ainda em recuperação de lesão na panturrilha, o Neymar não viaja com a delegação para a partida. Aliás, quero registrar aqui uma observação feita por 2 roteiristas geniais sobre o Neymar. O Caíto Manier e o Daniel Furlan. Eles são do programa Falha de Cobertura, que mistura humor com análise de futebol.
e mostram uma inovação importante feita pelo Neymar. Laerte Afonso, tá aqui nosso operador, Laerte Afonso, vocês sabem bem, todos os dias conosco. Olha, eu já vi de tudo, viu? Mas o Neymar inovou. Ele criou o atestado reverso, Laerte Afonso. Eu já vi muita gente metendo aquele atestado para não trabalhar, atestado falso para não ir no trabalho. O Neymar e o Santos inovaram, deram um atestado falso para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse ser convocado, né? Falaram que a lesão não era tão grave assim, foi convocado e tá lá, né? Vamos ver. A gente espera que se recupere, né? O Neymar, mesmo em condições não ideais, já numa carreira que decaiu nos últimos anos, ainda tem a criatividade que a gente precisa muitas vezes para resolver alguma coisa. Então, tomara que nos ajude. Mas esse atestado aí, hein, Ney? Ei, deixa eu te falar, hein? Bora falar de outros times aqui da Copa do Mundo, gente. O Haiti, que divide o grupo com o Brasil na Copa do Mundo, faz hoje o último amistoso pré-mundial contra o Peru. Ontem, a França jogou a penúltima partida amistosa antes do torneio e perdeu de virada para a Costa do Marfim por 2-1. Quem diria, hein? A poderosa França. Ah, gente, esse Mundial promete, viu? O resultado fez o país europeu perder o primeiro lugar no ranking da FIFA. Agora, a Argentina é considerada a melhor seleção do mundo, enquanto a Espanha fica com a segunda posição. As próximas equipes da lista são Inglaterra e Portugal. O Brasil é o 6º colocado. Tomara que a gente recupere, né, as posições aí. O Brasil tem 5 Copas do Mundo, tem muito para fazer ainda. É claro que decaímos, né? Precisamos voltar ao topo do futebol mundial em relação às seleções. E a gente torce muito para que isso aconteça por aqui. Obrigado pela sua audiência de todos os dias. Vamos às mensagens que nós recebemos ontem dos nossos ouvintes, Laerte Afonso. Pelo Spotify, muita gente se divertiu, Laerte, com a história que contamos da Copa de 1930. Se você perdeu, resumindo rápido aqui, hein? É o seguinte: puxaram um cabão lá do Uruguai até o Rio de Janeiro para que as notícias sobre a estreia da seleção na primeira Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 30, chegassem quase que em tempo real. Aqui falamos dessa história. O nosso ouvinte, R. Ferreira, o R abreviado, não sei se é Rafael Ferreira ou Rafaela, né, possivelmente, disse que essa curiosidade enriqueceu o jornal. Obrigado pelo carinho, viu? Lá no site da CBN você encontra a matéria completa com as manchetes, os jornais da época que a gente puxou no acervo da Biblioteca Nacional. Bem legal, viu? O Rafael Moral, de Campinas, ouvinte assíduo do programa, pediu a música Jack Sou Brasileiro, do Lenine. Tem aí, Laerte? O nosso ouvinte Rafael, ele pede essa música do Lenine em homenagem à criatividade, essa engenharia dos brasileiros que tornaram possível aquela transmissão com esse cabo gigantesco ligando o Uruguai ao Brasil. Canta, Lenine! Já que sou brasileiro e que o som do pandeiro é certeiro, tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Eu canto o rei da levada, da lei da embolada, na língua da Valeu, percussão. Rafa, obrigado pela sugestão, hein? Pelo meu Instagram, o @pedro.bom, pedro.bohn, a Carol Borges, que adora trocadilhos, comentou sobre o Pix. Ela disse que essa é uma tecnologia genuinamente brasileira e que o tio Sam não deveria mexer com essa invenção. Carol também pediu um abraço para o marido, o Sergi, que é belga, mas brasileiro de coração. E ela pediu a música Coração Verde e Amarelo. Essa é tradicional demais, hein, Laerte Afonso? Chega a arrepiar, hein? Ai. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. Essa música embalou a Copa de 94 e a Carol disse que foi ouvindo essa música que ela entendeu pela primeira vez o que significava torcer pelo Brasil. E a Carol ainda deu uma provocada no marido aqui. Ela falou, ó, Brasil tudinho, Bélgica nadinha, hein? Gostei, Carol. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E pra gente fechar aqui, eu vou sugerir uma música pra vocês, então, nessa sexta-feira, que talvez nem todos conheçam. Laerte Afonso, atenção, aquela voz mais old times aqui no CBN, no nosso panorama CBN. Vamos agora pro nosso Túnel do Tempo.
Em 1953, Geraldo Pereira gravou uma canção chamada Falso Patriota. Eu acho que ela dispensa apresentações. Vamos ouvir um trechinho aí. Você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia, que hipocrisia, ao charuto baiano. Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa. Opa. Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa. Seu carro é americano, seu queijo é holandês, seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português. Dentro do seu palacete só se fala inglês. Dentro do seu palacete só se fala inglês. Não é isso aí, meu povo. Viva o nosso Brasil, nossa gente, as nossas invenções, as nossas produções. Eu sou brasileiro com muito orgulho. Sou fã desse povo que possui uma estranha mania de ter fé na vida. E assim a gente encerra o nosso panorama dessa sexta-feira. A produção e edição desse episódio foram feitas por mim, Pedro Bolenberger, ao lado de Matheus de Souza. A edição e sonorização são de Laerte Afonso. Uma ótima sexta-feira para você, ao som do Geraldo Pereira, e até segunda. Seu carro é americano, seu queijo é holandês, seu azeite vem da Espanha, o seu vinho é português. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro. Fala mal do que é nosso, diz que é brasileiro.